Meus queridos irmãos e irmãs, atentai para a verdade profunda de que até os atos mais simples de nossa vida podem ser um caminho para a bênção ou para a queda. O Salmo 63, versículo 6 nos diz: Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Vede, o salmista Davi, ao deitar-se, não buscava apenas o sono, mas a lembrança de Deus. Para ele, a noite não era só descanso, mas um tempo de comunhão. Enquanto muitos fecham os olhos e se entregam ao esquecimento, Davi os abria em oração. Seu leito não era só para o corpo, mas um lugar secreto para a alma encontrar-se com o Senhor. Contudo, meus amigos, há um perigo escondido aqui. A mesma posição que nos leva a lembrar de Deus pode nos levar à preguiça espiritual. O leito pode ser um altar ou um lugar de descuido. Quando falamos de orar deitado, não é só uma questão de conforto, mas de reverência, de zelo, do fogo que deve arder em nós diante do Santo dos Santos. Pergunto-vos, alguém de vós ousaria ficar deitado para falar com um rei terreno, um juiz ou um general? Não. Rapidamente nos levantaríamos, arrumaríamos nossas vestes e mostraríamos respeito. Se agimos assim diante de homens mortais, quanto mais não devemos agir diante do Senhor dos Exércitos, o Rei do Universo. É certo que Deus não despreza a oração sincera de um leito de enfermidade. Há momentos em que a cama é o único lugar para orar, e o gemido do doente chega mais alto que a voz do pregador. Mas não confundamos a exceção com a regra. Uma coisa é orar deitado por não poder fazer de outro modo. Outra é deitar-se por preguiça, por falta de cuidado, por irreverência. O perigo, irmãos, é que a carne use essa oração como desculpa para perder o fervor. E quando a oração perde o fervor, perde a vida. Uma oração sem vida é como um corpo sem alma, uma lâmpada sem óleo, um pássaro sem asas. Por isso, é preciso examinar o coração desde o começo. Não pensem que falo de algo pequeno. Quando falamos de oração, tocamos no centro da vida espiritual. Um pequeno desvio no início pode levar a um grande abismo no fim. O gesto do corpo pode parecer simples, mas revela o que está no espírito. Hoje quero falar-vos de 3 perigos. Primeiro, a irreverência ao orar deitado. Segundo, o engano da carne que justifica a preguiça. E por fim, a necessidade da cruz, que disciplina até os gestos de nossa devoção. Que o Senhor nos ajude a entender que cada palavra a Ele dirigida deve ser com temor e tremor, pois Ele merece nossa reverência, não nosso descuido. Assim, abrimos este caminho, e que cada um examine a si mesmo à luz da palavra. Se você precisa de um livro para aprofundar ainda mais seu conhecimento dos heróis da fé, o e-book Puritanos é perfeito para isso. Linguagem clara e prática, conteúdo sólido para estudos bíblicos pessoais ou em grupo, ideal para quem deseja crescer espiritualmente e se aproximar mais de Deus. Não perca a chance de mergulhar na sabedoria dos grandes heróis da fé. Adquira agora o seu e-book por um preço simbólico e fortaleça ainda mais sua vida espiritual. Meus irmãos, a Bíblia nos fala claramente sobre a postura na oração. Daniel, na Babilônia, cercado de inimigos, não se deitava. Ele abria as janelas e 3 vezes ao dia dobrava os joelhos, voltado para Jerusalém. Nosso Senhor, no Getsêmani, prostrou-se em terra, suando sangue, clamando ao Pai com uma intensidade que abalou os céus. A reverência externa não é apenas um enfeite, mas um sinal de um coração humilde. A história nos mostra isso. Povos que perderam o respeito em seus cultos, logo perderam a fé. O formalismo pode ser ruim, mas a irreverência destrói ainda mais rápido. Quando o corpo se torna descuidado, o coração o segue. Muitos já notaram que, quando a postura na oração foi banalizada, o fervor espiritual também diminuiu. O corpo serve à alma. Quando a alma busca a Deus com temor, o corpo se curva em submissão. Os santos, ao longo dos séculos, confirmaram essa verdade. Agostinho disse que muitas vezes se prostrava em lágrimas para lembrar de sua pequenez. Davi, o salmista, falou de sua cama molhada de pranto, mas ao adorar a Deus, muitas vezes estava de joelhos, prostrado ou com as mãos erguidas. Esses gestos não eram vaidade, mas uma confissão visível de uma alma rendida. Agora, irmãos, olhai para a vossa própria consciência.
Como poderíamos, diante de um chefe de Estado, ficar deitados falando sem atenção, como se fosse uma conversa qualquer? Se não fazemos isso diante de homens, por que ousamos diante do Deus eterno? Não vos incomoda saber que já tratastes o Senhor com menos honra do que um simples mortal? Como o coração humano pode nos enganar, achando normal o que é, na verdade, falta de temor. Imaginai a cena. Um servo é chamado à presença de seu rei. Em vez de se levantar, de mostrar respeito, ele fica deitado, boceja, fala sem cuidado. Que ofensa, que desrespeito! O mesmo acontece quando alguém ora deitado, não por doença, mas por comodidade. O Rei dos Reis não deve ser tratado como um amigo qualquer, mas como o Altíssimo. Ele é nosso Pai, sim, mas também o Deus terrível em majestade. Assim, precisamos entender que a posição do corpo pode mostrar a posição do coração. Orar de joelhos ou em pé não garante sinceridade, mas orar deitado por conforto traz o risco da irreverência. O corpo relaxa, a mente se distrai, o coração perde o fogo. E se a oração é o fôlego da alma, a irreverência é como um sopro que corta essa respiração, tornando-a fraca, cansada, sem força. Portanto, entendei que não é só uma questão de forma, mas de essência. Quem conhece a santidade de Deus não se aproxima de qualquer jeito. Quem já viu a glória da cruz sabe que a oração é um lugar sagrado. E se Moisés tirou as sandálias diante da sarça ardente, podemos nós manter o corpo deitado diante do mesmo Deus Santo? Vemos então o primeiro perigo, a irreverência que esfria o coração. Se não percebermos esse perigo, ele logo se tornará um hábito, e o hábito levará à frieza, e a frieza à morte espiritual. Por isso, precisamos reacender o zelo, mesmo nos pequenos gestos, pois um gesto que parece pequeno pode revelar uma grande falta de temor. Segundo, o engano da carne ao justificar a preguiça espiritual. A Bíblia nos avisa que a carne luta contra o espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas, diz que a carne deseja o que é contra o espírito, e o espírito o que é contra a carne. Essa batalha interna aparece de muitas formas, e uma delas é na oração. Quantos de vós, ao dobrar os joelhos, não sentiram um peso nos olhos, uma fraqueza no corpo, uma falta de vontade de orar? Mas, ao mesmo tempo, se nos chamam para falar de negócios ou prazeres, as forças aparecem, o ânimo volta. A carne resiste às coisas de Deus, mas encontra vigor para as coisas do mundo. A história humana nos mostra essa luta. Quantas gerações começaram com zelo, mas aos poucos cederam a pequenas coisas. Uma nação inteira pode cair não por uma grande queda, mas por uma série de hábitos descuidados. Assim acontece com o crente. O que começa como uma oração relaxada, deitado por conforto, logo se torna um hábito. O fervor some como brasa que não é atiçada. É um engano sutil, quase invisível, mas com sérias consequências. Os santos também confessaram sua luta contra essa preguiça. Os evangelhos mostram os discípulos de Cristo dormindo em vez de vigiar no Getsêmani. O Senhor clamava com agonia, mas eles, vencidos pelo sono, não aguentaram nenhuma hora de vigília. E quantos homens e mulheres de fé, ao longo dos séculos, não reconheceram que a preguiça é um inimigo mortal da oração? Quantas vezes, em seus diários, contaram que tiveram de lutar contra o sono e contra o corpo que só queria descansar, quando a alma desejava buscar o Senhor? E aqui, irmãos, deixai que a consciência fale. Quantas vezes vos deitastes para orar, mas logo a mente se perdeu, o corpo cedeu, e em vez de falar com Deus vos entregastes ao sono? Não é verdade que o coração nesses momentos tenta se justificar? Pelo menos tentei. Deus conhece minha fraqueza. Ele vai entender. E com essas desculpas o engano se fortalece. Mas a consciência não se cala. No fundo, sabemos que não foi a necessidade que nos deitou, mas a preguiça que nos dominou. Pensemos numa fogueira. Enquanto alguém a alimenta, ela arde e aquece. Mas se o homem se deita e a deixa sozinha, as brasas viram cinzas e o fogo se apaga. Assim é a oração quando cedemos à carne. Deitada na preguiça, perde a chama. Em pé, de joelhos ou em vigília, alimentada pelo esforço e pela disciplina, ela se mantém viva. A lição é clara. Quando a carne manda na oração, ela a transforma num murmúrio fraco, num gemido sem força.
Mas quando o Espírito manda na carne, mesmo o corpo cansado se torna servo da oração. É na luta contra a preguiça que a alma mostra sua sinceridade. É nessa batalha que vemos se buscamos a Deus de verdade ou se apenas cedemos à nossa indolência. Vemos, portanto, que orar deitado pode ser um engano perigoso. O corpo se acomoda, a mente relaxa, a alma se ilude. E o que deveria ser um momento de batalha espiritual se torna um lugar de derrota silenciosa. Esse é o segundo perigo, e talvez o mais traiçoeiro, porque não parece rebeldia, mas uma justificativa. Porém, diante do Senhor, não há desculpas que escondam o engano da carne. Terceiro, a necessidade da cruz para disciplinar até os gestos da devoção. A palavra de Deus nos manda em Romanos 12:1 apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não só a mente ou o coração devem ser dedicados, mas também o corpo. O cristão não deve separar sua fé de seus gestos, como se pudesse oferecer a alma e deixar o corpo sem cuidado. Pelo contrário, tudo deve estar sob a cruz de Cristo, até mesmo a maneira como dobramos nossos joelhos ou levantamos nossas mãos. A história nos mostra homens e mulheres que entenderam isso. Os monges do deserto, os puritanos, os reformadores, tantos que suportaram longas vigílias e jejuns severos, sabiam que o corpo, se não for disciplinado, se torna inimigo da oração. Eles se preparavam, se treinavam, não por orgulho, mas porque reconheciam que a carne é fraca e precisa ser dominada. Essa disciplina não era vaidade, mas a cruz diária. Os santos também confessaram que até nos gestos mais simples precisavam da graça. O apóstolo Paulo disse que tratava duramente seu corpo e o submetia, para não ser reprovado depois de pregar aos outros. Ele entendia que a carne não se curva naturalmente diante de Deus. É preciso levá-la ao altar, é preciso crucificá-la. Os santos mais fervorosos não confiavam em suas próprias forças, mas sabiam que cada movimento do corpo deveria estar sob a direção do Espírito Santo. Agora, irmãos, olhai para dentro de vós. Quantas vezes vossa consciência não vos acusou de que o corpo estava confortável, mas a alma fria? Quantas vezes preferistes o leito macio ao chão duro, mesmo sabendo que precisáveis buscar o Senhor com fervor? A cruz nos chama a negar a nós mesmos, e essa negação alcança até o modo como usamos nossos membros. Não é radicalismo, é obediência. Se a cruz foi o lugar onde o Filho de Deus entregou cada gota de seu sangue, não podemos nós entregar até a postura de nosso corpo? Pensemos no arqueiro que prepara sua flecha. Se ele não ajustar bem sua postura, o arco tremerá, a flecha desviará, o alvo não será atingido. Assim também é a oração. Se o corpo está numa postura descuidada, a mente se distrai facilmente, o coração perde o foco e a flecha da súplica não alcança o trono da graça. Mas quando o arqueiro se firma, quando concentra sua força, a flecha parte certeira. Assim também, quando o corpo é disciplinado, a oração parte com firmeza em direção ao céu. A lição disso é séria. A cruz não nos chama a meros gestos de devoção, mas a uma vida inteira em sacrifício vivo. Até o modo como dobramos os joelhos deve ser um sinal de submissão ao Senhor. Não se trata de seguir rituais, mas de reconhecer que o corpo é templo do Espírito Santo. Aquele que se entrega à cruz aprende a negar até os pequenos confortos, para que nada atrapalhe o fogo da oração. Este é o terceiro ponto. A cruz disciplina não só os pecados mais visíveis, mas também os hábitos mais sutis. Ela alcança até o modo como oramos, até os gestos que parecem menores. Porque diante do Senhor nada é pequeno, tudo é santo, tudo deve ser entregue. É na cruz que aprendemos a orar, não só com os lábios e o coração, mas também com o corpo inteiro rendido ao Altíssimo. Meus irmãos, ao percorrermos estas verdades, vimos que até a postura do corpo mostra o estado da alma. O salmista dizia que, ao deitar-se, lembrava-se de Deus. Isso mostra que a cama pode ser lugar de adoração sincera, mas também pode se tornar um lugar de preguiça e descuido. Reconhecemos que há um perigo real em tratar o Santo dos Santos com irreverência. Reconhecemos que a carne, enganosa e fraca, sempre tentará justificar sua preguiça. Reconhecemos ainda
que somente a cruz de Cristo é capaz de disciplinar até os gestos da devoção, fazendo com que corpo e espírito estejam em harmonia diante do trono. Diante disso, a pergunta que fica é esta: como temos nos apresentado diante de Deus? Temos entrado em sua presença com reverência ou de maneira descuidada? Temos tratado o momento da oração como um encontro sério ou como um hábito sem vida? Nossa consciência sabe a resposta. Cada um em silêncio sabe o quanto tem cedido à carne e ao conforto, e o quanto tem deixado de lado a disciplina espiritual. Mas a boa notícia é que o Evangelho nos alcança até nesses detalhes. O Filho de Deus, que se humilhou até a morte, e morte de cruz, não só perdoou nossos pecados mais graves, mas também santifica os gestos mais simples de nossa devoção. Ele é aquele que, em agonia, se prostrou no Getsêmani, mostrando-nos que oração é batalha. Ele é aquele que, de braços abertos na cruz, entregou seu corpo inteiro em sacrifício, mostrando que não há parte da vida que fique fora da obediência. Se alguém aqui se sente acusado pela consciência, não fuja. O caminho não é a desculpa, mas o arrependimento. O Senhor não rejeita o coração arrependido. Ele está pronto a perdoar, a renovar, a acender de novo o fervor que se apagou. Ainda hoje, pela fé, você pode se entregar a Cristo e receber não só perdão, mas também poder para viver em reverência, até mesmo na postura da oração. O convite é este: abandone a leviandade e abrace a disciplina santa. Não se contente com a oração sem vida. Não aceite o engano da carne, não viva de desculpas. Olhe para a cruz. Ali está o exemplo, ali está o poder, ali está a graça que santifica até os menores gestos. Oremos. Senhor nosso Deus, terrível em majestade e cheio de misericórdia, confessamos que muitas vezes tratamos com descuido o que é santo. Perdoa-nos pela irreverência, perdoa-nos pela preguiça, perdoa-nos por tantas vezes termos buscado conforto em vez de fervor. Ensina-nos, Senhor, a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que a cruz de Cristo molde até nossos gestos, que o Espírito Santo discipline nossa carne e que nossas orações, em qualquer hora e lugar, sejam cheias de temor e de vida. Dá-nos graça, ó Pai, para que cada momento diante de Ti seja marcado pela reverência que Tu mereces. Que assim como Teu Filho se entregou em corpo e alma, também nós nos entreguemos por inteiro, até que o dia perfeito amanheça e possamos Te adorar face a face. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.